Boa noite, eu sou Cleísa Cartacho e hoje nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. A nossa conversa de hoje é sobre certificação de produtos agroextrativistas e nós trouxemos aqui o Marcelo Nunes, que é engenheiro agrônomo, consultor da área de certificação, agroecologia e políticas públicas. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cleísa, e boa noite a todo mundo que está em casa também nos assistindo, né? Marcelo, para a gente falar sobre certificação de produtos agroextrativistas, né, é importante primeiro a gente entender o que vem a ser um processo de certificação. O que significa isso na realidade? Olha, certificação, se você pegar no dicionário, é um processo que visa dar garantia, afirmar, dar certeza de determinado processo de produção, né, ou de investimento, ou de formação. Isso é certificação. Quando você certifica, né, você tem um certificado, um selo que pode estar identificando um determinado produto no mercado. Uhum. E que produtos podem ser certificados? Olha, qualquer tipo de produto pode ser certificado. Por exemplo, uma coisa bem interessante para a gente entender, certificação, selo que vai no produto, é a embalagem de café hoje, por exemplo. Toda embalagem de café tem um selinho lá, selo de pureza ABIC, que eles chamam, né? E esse selo identifica para o consumidor que a matéria-prima para se fazer aquele pó de café, ela passou por um processo de qualidade, ou seja, onde aumentou a pureza do produto. Né? Então, qualquer tipo de produto pode ser certificado. E por que essa procura por produtos certificados, Marcelo? Tem alguma coisa a respeito das exigências do consumidor, o mercado? Como é que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo de forma tão mais intensa, né? Olha, Cris, a sociedade vem evoluindo muito na sua maneira de produzir, na sua maneira de diferenciar um produto. A consciência do consumidor hoje ainda fica um bocado a desejar, mas ela vem aumentando. As pessoas vêm se capacitando no decorrer desse período e as pessoas querem consumir produtos de qualidade. Então, a certificação surge como uma ferramenta ou um instrumento utilizado para identificar um produto de qualidade para o consumidor. Um produto com a qualidade que o consumidor queira consumir. Né? Então, por isso, a gente tem N processos de certificação em andamento no país e no mundo inteiro, né? Para identificar esse produto para o consumidor consumir o que ele quer realmente consumir, a qualidade que ele pode pagar a mais, talvez, até pelo produto. Né? E você falando sobre a questão da qualidade que o consumidor procura, se um determinado produto tem a mesma qualidade de um certificado, qual vai ser a diferença disso para o mercado? Só pelo fato de não ter um selo? O que tem por trás dessa certificação? A certificação ela vem agregar valores ao produto, digamos aqui. Então, por exemplo, eu produzo polpas, né? Eu tenho uma empresa que produz polpas. Você tem outra empresa que produz polpas também. A mesma polpa a gente produz. Mas eu entro num processo de certificação. Ou seja, eu vou estar seguindo normas, vou estar seguindo parâmetros para a minha produção, para aumentar a minha qualidade, e você não está fazendo isso. Então, eu vou identificar o meu produto no mercado. Então, o nosso produto, apesar de ser o mesmo, ele passa por processos diferentes. Na prateleira do mercado também, ele é identificado de maneira diferente. Então, eu posso, inclusive, cobrar a mais pelo meu produto, o que você não pode fazer, porque você não tem a certificação, que foi uma agregação de valor que eu busquei para o meu produto. Marcelo, você falou em agregação de valor. E aí eu te pergunto, outro dia no mercado, na feirinha, eu vi uma senhora que vendia girimum descascado e cortado nas bandejinhas. Como é que ela agrega valor com o produto dela dessa forma? Por exemplo, só esse sentido dela pegar o girimum, descascar, cortar em pedacinhos e colocar num saquinho e apresentar de maneira diferente já é uma agregação de valor que ela fez, porque ela já colocou o trabalho dela ali em cima daquele produto. Mas vamos pensar o que é agregar. Agregar é juntar. Então, se eu tenho aquele girimum, quando eu trabalhei em cima dele, que eu descasquei, tirei a casca, coloquei no saquinho em pedacinhos, eu já desenvolvi um outro trabalho em cima do girimum. Então, não tenho mais girimum só, eu tenho girimum cortadinho dentro de um saco. Então, a agregação de valor já está ali, eu já juntei outras coisas a esse girimum. Um custo acima da facilidade, da praticidade do produto? Exato, claro. Inclusive, eu posso apresentar o produto num preço diferenciado no mercado. Eu posso ter ao lado ali o girimum inteiro, que vai custar, sei lá, 80 centavos, e eu posso ter esse cortadinho que eu posso vender a 1,20, por exemplo. E como é que as pessoas ou as empresas ou os produtores que trabalham com certificação, eles se beneficiam disso? Simplesmente uma questão econômica, de valor do produto? O que tem por trás da certificação que valoriza a certificação?
Olha, Cleisa, essa questão de agregar valor através da certificação, ela é interessante porque ela pode ser vista de N formas, ou de várias formas, né? Melhor colocando. Por exemplo, você pode ter agregação de valor pura e simplesmente financeira, né? Financeira. Eu tenho, por exemplo, a mandioca, em vez de eu vender a mandioca, eu posso pegar aquela mandioca e fazer farinha. Então, já vendo o produto por um valor diferenciado, né? E eu posso seguir normas para a produção, por exemplo, orgânica. Eu posso plantar mandioca e não utilizar adubo químico, que é um veneno também para a nossa saúde, e agrotóxico, por exemplo, que é para matar os bichinhos, as pragas que aparecem e tal. Então, eu já estou desenvolvendo uma produção orgânica. Eu já estou agregando um outro valor àquela farinha ou àquela mandioca que eu vou tirar e vou colocar no mercado. Então, existem N maneiras ou várias maneiras da gente estar fazendo essa agregação de valor. Por exemplo, aqui no estado do Acre, a certificação socioparticipativa que a gente vem trabalhando, ela vem agregar valor social. O que é isso, esse valor social? É valorizar a organização das nossas comunidades. De que maneira as comunidades se organizam? De que maneira as famílias estão vivendo dentro da comunidade? As famílias andam brigadas dentro da comunidade? Ou elas se reúnem em grupos, a comunidade discute as suas necessidades? Isso é uma organização. Então, eu posso pegar um produto daquela comunidade, por exemplo, uma polpa, já que a gente falou em polpa, né? Uma polpa que aquela comunidade produza e agrega o valor social a ela, porque a comunidade está se organizando, as crianças estão indo à escola, os pais e as mães não brigam, por exemplo, em casa, na frente das crianças. Existem todo um acordo feito dentro da comunidade e da família para fazer essa agregação de valor social. Outra agregação de valor que a gente pode ter, através da certificação que a gente vem desenvolvendo aqui, chamada certificação socioparticipativa em rede. A gente pode ter agregação de valor ambiental, por exemplo. Eu moro na beira de um rio. Se eu não desmato a beira do rio, eu posso ter agregação de valor ambiental. Porque se eu estou desmatando a beira do rio, aquele rio, quando chove, a água faz desmoronar toda a beirada do rio. Então o rio passa a ficar raso. Ele passa a ficar largo e raso, por exemplo. Isso causa um tremendo impacto ambiental. Então, se eu já faço a recomposição da mata ciliar, que é a mata que fica na beirada do rio, né? Eu moro nessa comunidade, onde a gente faz essa recomposição florestal na beirada dos rios, eu tenho uma agregação de valor ambiental. Se eu não uso fogo para implantar minha lavoura, eu tenho uma outra agregação de valor ambiental ao meu produto também. E tenho agregação de valor econômica também, que é quando a gente transforma a matéria-prima. Por exemplo, eu tenho a banana, mas eu não vendo só a banana. Eu pego a banana e seco a banana, coloco no secador, vendo a banana como fruta passa. Eu tenho uma agregação de valor econômica ali também. Eu transformei a matéria-prima e agreguei valor econômico a ela também. Eu não vou vender pelo mesmo preço da banana in natura, por exemplo. Então, se eu compro um produto certificado, dependendo da certificação que ele tiver, eu estou pagando além daquele produto, eu estou pagando por um serviço social, digamos assim, que ele está sendo prestado. Muitas vezes por serviço ambiental, que a comunidade está fazendo para você que mora na cidade, por exemplo. Né? Porque se a gente destrói o rio que passa lá na comunidade, você não vai ter água de qualidade para ser consumida aqui na cidade. Né? Então, tudo isso está embutido naquele produto. Ele pode custar mais caro, e, na maioria das vezes, ele não custa mais caro. Na maioria das vezes, ele é um produto, se ele é trabalhado por agricultores familiares, povos indígenas, extrativistas, que é o público que a gente vem trabalhando, ele, em geral, não tem um preço extra no mercado. Ele é vendido quase como o mesmo valor de um produto achado no mercado que a gente tem aqui no Daiane, no Araújo, no Gonçalves, em qualquer mercado, por exemplo. E aí você começou a falar um pouco da experiência daqui, eu te pergunto, como é que está acontecendo isso nas comunidades indígenas, nas comunidades extrativistas e de produtores familiares, Marcelo? Olha, a gente vem desde o ano passado investindo em oficinas, que a gente chama de oficinas da certificação socioparticipativa em rede, dentro dessas comunidades. Então, de junho do ano passado até agora, até janeiro desse ano, por exemplo, nós chegamos a fazer oficinas em 18 comunidades do estado inteiro, ainda pegando uma partezinha de Rondônia e uma partezinha também do Amazonas, que é uma comunidade indígena que a gente desenvolveu a oficina lá dentro. E a gente vem trabalhando um processo educativo com essas comunidades, né?
Porque você não pode pegar o produto dessa comunidade da maneira com que está hoje e já colocar ele no mercado com um certificado. Não. Essas comunidades elas precisam nos ajudar a construir normas, parâmetros para que essa produção tenha agregação de valor econômica, social e ambiental. Então a gente precisa estabelecer esses acordos. E nessas oficinas a gente vem discutindo muito isso com a comunidade. Por exemplo, a gente vem discutindo o que é agroextrativismo. Né? A gente está desenvolvendo uma certificação socioparticipativa para produtos agroextrativistas. O que são esses produtos agroextrativistas? Se a gente pensar na junção das palavras aí, agro quer dizer agricultura, né? Produto agricultura, agropecuária. E extrativista, produto que a gente vai lá e colhe na floresta, por exemplo, né? O palmito, o açaí, o óleo de copaíba, a própria madeira que eu tiro da floresta. Então, por exemplo, eu sou um produtor rural. Na minha área, eu tenho floresta e tenho áreas abertas para a produção da lavoura, por exemplo, né? Onde eu planto a minha macaxeira, o milho, o arroz, o feijão e tal. Se eu tenho essas coisas todas da minha propriedade, eu desenvolvo uma produção agroextrativista, porque eu colho o palmito lá na parte da floresta, né, que eu tenho na minha propriedade. Eu tiro o açaí, planto a mandioca, eu planto o meu feijão, então eu tenho a junção dessas atividades. Então esses são produtos agroextrativistas, onde a gente trabalha em comum acordo, né, agricultura junto com a floresta ali, tirando as duas coisas, né. E existe essa experiência de certificação socioparticipativa desses produtos agroextrativistas em outras regiões do país? Ou isso está acontecendo no Acre? O interessante é que essa história da certificação socioparticipativa é uma história extremamente inovadora. Por exemplo, nós aqui do Estado estamos participando de um seminário internacional que está acontecendo em Torres, no Rio Grande do Sul, que é promovido por um público internacional, um pessoal da Europa, dos Estados Unidos. E eles nos convidaram também a participar desse seminário porque eles querem conhecer a nossa proposta aqui, porque ela é inovadora. Não tem exemplos de certificação socioparticipativa no mundo, por exemplo. A gente tem um exemplo de certificação participativa que é desenvolvido no sul do país. De uma rede chamada Rede Ecovida de Agroecologia, que desenvolve um processo com agricultores familiares, agroecologistas. Só que lá eles não têm extrativistas, eles não têm indígenas, eles não têm as populações que nós temos aqui, né? Então, a certificação que a gente está desenvolvendo aqui, ela é diferente de tudo que a gente conhece. Nós estamos sendo inovadores, estamos à frente desse processo, né? O Acre está aí gerando mais uma tecnologia, não só para o Brasil, mas para o mundo. E está todo mundo querendo conhecer, porque realmente é o diferencial do processo de certificação que você tem hoje no mercado nacional e internacional. Marcelo, e falando do processo de certificação, você deu o exemplo do café, deu o exemplo da certificação socioparticipativa. Quem é que certifica esses produtos? Olha, Cleísa, para se fazer a certificação de um produto, você precisa ter uma entidade, uma organização que a gente chama de certificadora, que pode ser uma associação, pode ser uma empresa, pode ser o próprio produtor, por exemplo. Ele pode dizer, olha, meu produto é assim. A gente chama esse processo de autocertificação, por exemplo, né? Uma outra história. Mas vamos trazer aqui para o Estado, por exemplo, né? Então, desde 2002, a gente vem trabalhando num grupo de trabalho de certificação. A ideia era construir uma certificadora, ou seja, uma entidade, uma associação que hoje a gente tem, por exemplo. Ela foi formalizada em agosto do ano passado, ou seja, de 2003. A ACS Amazônia, Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia, com sede aqui em Rio Branco, no Acre, né? E que a gente vem trabalhando nessas oficinas que a gente já conversou também com as comunidades. Então a gente está levando a empresa à comunidade para que a comunidade seja sócia dessa empresa também. Digamos assim, uma empresa, entre aspas, que é uma associação de várias organizações governamentais, não governamentais, grupos comunitários, né? Ou seja, associações de comunidades, indígenas, extrativistas, de agricultores, movimentos sociais. Então, essas organizações sociais, populares, podem certificar um produto. Exato. Nós nos organizamos e construímos a certificadora comunitária, que a gente chama, que é a ACS Amazônia. Então, nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a certificadora comunitária. Ok.
Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, lembrando que estamos chegando nas 22 cidades do estado. Estamos conversando com o Marcelo, que é engenheiro agrônomo, e está falando para a gente um pouco sobre o processo de certificação de produtos agroextrativistas. Marcelo, puxando um pouquinho do primeiro bloco, você falou quem certificar, você falou na Associação de Certificação Socioparticipativa, né? E, pelo jeito, a gente ainda vai ouvir falar bastante da ACS, né? da certificadora. Conta pra gente um pouco como surgiu essa ideia da criação da certificadora. Olha, a oportunidade de construir uma certificadora comunitária no Estado surgiu em 2001, final de 2001, com um projeto aprovado junto ao Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO. Por exemplo, esse projeto era entre o PESACRE, que é uma ONG que trabalha com sistemas agroflorestais aqui no Estado, pesquisa e educação, entre o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre e a Secretaria de Produção do Estado também, né? Então, as três aí. E nesse projeto a gente tinha a oportunidade de fazer essa construção de uma entidade certificadora no Estado, para estar certificando produtos de sistema agroflorestal. Então, a gente montou um grupo de trabalho de certificação, chamamos várias organizações de produtores, organizações governamentais e não governamentais, para conversar, para apresentar a oportunidade que a gente tinha no projeto, e a gente definiu que deveria construir uma certificadora comunitária participativa, ou seja, onde cada um tivesse dentro dela. Por exemplo, o agricultor, o extrativista, o indígena, o técnico, o consumidor vai fazer parte também, desde que ele esteja organizado para frente do processo. Então, a gente se organizou e hoje a gente tem a ACS Amazônia, que realmente a gente vai ouvir falar muito ainda. Espero que demais, né, no decorrer dos anos aí. E fala pra gente, qual é a diferença entre a certificação que a ACS propõe e a certificação convencional? Olha, Cleisa, por exemplo, certificação convencional, né? Vamos voltar àquela história da indústria de polpa, né? Que eu tenho uma indústriazinha de polpa, né? Então, eu quero ter o meu produto certificado, por exemplo. Então, certificado orgânico, né, que é um dos tipos da certificação. A certificação orgânica, ou seja, para a produção eu não uso nenhum tipo de químico que seja nocivo à nossa saúde e à saúde do meio ambiente, por exemplo. Né, os agrotóxicos, adubo químico e tal, que a gente já falou um pouquinho também. Então, eu não uso nada disso. Então, eu chamo uma certificadora, essa certificadora vem até mim, me passa várias normas para a produção, eu passo a seguir aquelas normas para a minha produção, e a certificadora vai vir me monitorar, ver se eu estou realmente aplicando aquelas normas, como é que está o desenvolvendo o trabalho e tal. E ela vai e certifica, dizendo que eu estou seguindo aquilo. Se eu não estou seguindo, ela não certifica. Ela diz que não, e, né, você não tem um processo certificado. A certificação que a gente está propondo, que é chamada certificação socioparticipativa, ela traz a comunidade para definir quais são essas regras, quais são essas normas, porque a gente está pensando também no chamado desenvolvimento comunitário, desenvolvimento local. Como é que se dá o desenvolvimento na produção, da família, da comunidade, como é que se dá esse desenvolvimento? Então, a certificação socioparticipativa tem muito a ver com o desenvolvimento local, lá da comunidade. Então, a comunidade é instrumentalizada desde o início do processo a participar na construção dele também, desse processo. É estabelecido, por exemplo, um acordo comunitário entre as partes, entre a certificadora, que é a ACS, no caso, a Associação de Certificação Socioparticipativa da Amazônia, e os comunitários. E as organizações que também fazem parte dessa associação, também é estabelecido um acordo entre essas organizações. Né? Um acordo para que a gente desenvolva um processo digno, um processo que tenha credibilidade no mercado, um processo onde as normas não sejam, por exemplo, normas estabelecidas em São Paulo. Né? A gente tem hoje certificadores que vêm aqui certificar produto na região e trazem as normas prontas de São Paulo. E o nosso produtor que está aqui, lá no meio da roça, como a gente diz, né? Ou no meio da floresta produzindo, ele tem que seguir normas que foram estabelecidas lá em São Paulo. Então, a gente tem esse diferencial. A gente chama a comunidade a construir essas normas, porque a gente sabe que eles vão seguir, porque eles vão estar construindo juntos. E o que é que a ACS vai certificar? Que tipos de certificação, se é que eu poderia chamar assim? Olha, a ACS, no momento, ela está pronta
né? Nós trabalhamos aí durante 2 anos nesse grupo de trabalho de certificação para fazer o lançamento dessa certificadora, para fazer com que ela acontecesse. Ela está pronta hoje para desenvolver a certificação de origem, por exemplo. Garantir para o consumidor que consumiu um produto daqui do Acre, que aquele produto veio de determinada comunidade. Por exemplo, da comunidade São Bento, lá no Rio Macauã, lá em Sena Madureira, por exemplo. Eles produzem óleo de copaíba. Então, quando esse óleo de copaíba for para o mercado, com a certificação de origem, quem comprar esse produto vai saber que ele veio lá da comunidade São Bento, lá no Macauã, lá em Sena Madureira, por exemplo. E que a copaíba foi extraída segundo princípios e critérios e tal. Então, essa é a certificação de origem. O outro tipo de certificação que a CS está habilitada para fazer é a chamada certificação orgânica, né? Então, nós já estamos, inclusive, solicitando o credenciamento junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, né? A gente já está solicitando esse credenciamento para desenvolver a certificação orgânica. A comunidade sem usar agrotóxico, adubo químico, né? Nada de químico para a produção. Então, por exemplo, hoje a gente já tem um processo de comercialização aqui em Rio Branco, que é a chamada Feira de Produtos Orgânicos, Agroflorestais e Artesanais, que acontece todo sábado ali no Mercado Elias Mansur, né? Todo sábado a partir das 5 horas da manhã. E os produtores que estão ali desenvolvem uma produção orgânica. Eles não utilizam qualquer insumo químico, qualquer substância química para desenvolver a sua produção. Então, essa certificação orgânica, a CS está pronta para fazer também. E a outra é a certificação socioambiental. O que é isso? Socioambiental. É você tendo regras, normas para que se faça um acompanhamento social e ambiental. Como é que está a organização da comunidade? A gente já falou um pouquinho disso também, né? Como é que está a organização? Ela está se desenvolvendo? A comunidade está se organizando? Como é que está o desenvolvimento das famílias dentro? A relação entre os grupos que se formam dentro da comunidade? E como é que está essa relação da comunidade com o ambiente? A comunidade ainda continua a queimar, por exemplo, todos os anos, vai implantar uma lavoura lá, e uma lavoura, produção, por exemplo, de feijão, de macaxeira, de arroz, seja do que for, de milho, e faz a queima. Então ela não pode mais fazer, porque é socioambiental. A gente tem que achar outras alternativas para que a gente não utilize mais o fogo, por exemplo, né? E agora eu te pergunto, a certificação orgânica é quem compra um produto orgânico busca basicamente saúde. Exato. Né? No geral, busca saúde, exato. né? E eu te pergunto, o que um consumidor que busca uma certificação de origem ou uma certificação socioparticipativa busca? Ele procura, ele se acha parte daquele processo? Claro, a intenção é justamente essa, trazer o consumidor para dentro do processo, né? Ou seja, eu sou um consumidor e vou consumir um produto que tem certificação de origem. Eu vou pensar, nossa, em vez de eu comprar aquele produto que está ali do lado desse, que tem a certificação de origem, eu compro o que tem a certificação. Por quê? Porque eu sei que o dinheiro que eu estou pagando por aquele produto vai beneficiar diretamente aquela comunidade que está me informando ali, que está sendo certificada. Né? Então, todo o recurso que vai para aquele produto está indo para a mão daqueles comunitários lá, para melhorar a relação deles dentro da comunidade e dentro do ambiente também que eles estão, que é a floresta, que é a história do rio, né? Então, se a gente recebe se a gente recebe um dinheiro, um recurso adequado do produto que eu estou vendendo no mercado, eu recebo esse dinheiro e posso reaplicar esse dinheiro na minha maneira de produção. Então, eu uso outras formas de produção para desenvolver esse produto que a gente chama isento de contaminantes e socioambiental. Então, é uma alternativa como consumidora urbana, que vou no supermercado, numa feira de produtos orgânicos. É um papel meu comprar e consequentemente, eu estou dando a minha contribuição para a conservação e para minimizar, digamos assim, reduzir o êxodo rural, a vinda dessas famílias da zona rural para a cidade. Exato. Por exemplo, hoje a gente tem uma história assim. Os produtos que a gente consome no mercado, eles vêm de São Paulo, eles vêm de Goiânia, eles vêm até do exterior, né? A gente tem muito pouco produto nosso aqui dentro do mercado. Então, e o que se faz com a população que está produzindo? Onde que essa população está conseguindo comercializar? Se ela não está conseguindo comercializar, ela vai ficar lá no campo ou no meio da floresta produzindo? Não, ela vai vir inchar a cidade. Né? Então, o consumidor consumindo produto que tem uma certificação, e uma certificação orgânica, socioambiental, uma certificação de origem, ele vai estar fazendo com que essa família continue produzindo lá, porque essa família está recebendo pelo produto. Né? Esse dinheiro não está saindo do estado, não está indo para São Paulo, por exemplo. Mas como é que é a aceitação desses produtos no mercado? Tem uma procura
real, uma procura grande por esses produtos? Ou como é que está acontecendo isso no mercado aqui no estado? E como é que você avaliaria isso no Brasil ou em outros países? Olha, Cleisa, como eu falei no início, também no nosso primeiro bloco, a consciência da sociedade ela vem avançando no decorrer dos anos, né? Então, em grandes centros, a gente já tem uma procura imensa por produtos certificados. Primeiro porque as pessoas querem saúde para si, né? A gente sabe que qualquer tomate que você compra no mercado aí tem quilos e quilos de agrotóxico em cima. Isso você está consumindo na sua salada, está dando para o seu bebê, por exemplo, né? Então, as pessoas que têm já um avanço de consciência já são um pouco mais capacitadas, informadas, então elas buscam consumir esse produto que já é certificado. Aqui no Acre a gente precisa ainda evoluir nessa questão da certificação e do conhecimento do produtor. Por exemplo, nós temos hoje nos mercados produtos hidropônicos. Há uma grande confusão entre um produto que é hidropônico e um produto orgânico. Um produto hidropônico ele é cultivado sem solo. Na água, ele é cultivado na água. Então a gente vai e coloca produtos químicos na água que vão alimentar o alface, por exemplo, que está no mercado lá, produto hidropônico. O produto orgânico não, ele é cultivado no solo. Ele é cultivado sem esses produtos químicos que eu vou colocar lá. Eu vou cultivar esse alface, por exemplo, com o quê? Com esterco, fazendo o manejo da vegetação, ou seja, colocando folhas ali no solo para serem decompostas para alimentar esse alface, por exemplo. Então, nos grandes centros, essa consciência já está bem despertada. Aqui a gente precisa avançar muito nessa conscientização da população. E o governo tem papel fundamental nisso também. Né? A sociedade civil e o governo também. De fazer essa divulgação, esse incremento na informação da população. Esse programa, por exemplo, tem essa característica também. E como é que isso tem evoluído aqui no estado? Você falou que um grupo de algumas entidades, algumas organizações, mas tem aumentado esse grupo ao longo do processo ou é um grupo fechado, já com um número definido de participantes? Olha, Cleisa, o grupo nunca foi fechado, desde o início ele sempre foi aberto, né? Então, no início a gente tinha 3 parceiros aí, né? Que eu falei, a Secretaria de Produção, o PESACRE e o Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre. E hoje a gente tem por volta de umas 15 organizações participando dessa história, né? Entre movimento social, organizações governamentais, não governamentais, grupos de produtores. Então a gente tem por volta de umas 15 organizações participando da certificadora comunitária, ou seja, elaborando as suas normas de organização, funcionamento, os seus parâmetros, que a gente chama, parâmetros são normas, né? Normas estabelecidas para a produção. Essas normas, como são estabelecidas junto com os produtores, então eles levam um pouquinho mais de tempo para serem elaborados. Né? Mas já tem algumas normas definidas? Nós já temos definidos. Nós tivemos vários momentos durante o ano passado, nós tivemos 2 workshops e cerca de 3 oficinas grandes, oficinas regionais. Tivemos no Vale do Juruá, 2 oficinas no Vale do Juruá e uma oficina aqui em Rio Branco, que era justamente para chamar os comunitários, né, os produtores, indígenas, extrativistas, chamar os movimentos sociais, chamamos também as organizações governamentais e não governamentais, os técnicos, consumidores em geral, para nos auxiliar a estabelecer esses parâmetros socioambientais para a produção. A gente já tem isso meio encaminhado. Tem comunidades envolvidas no processo lá no Juruá já participando desse olha, a gente conseguiu sensibilizar nessas oficinas que aconteceram lá cerca de 30 grupos comunitários, né? Vários deles ligados também à Casavage, né? Que é uma cooperativa de produção de farinha, todo mundo conhece, todo mundo vai no mercado e vê o produto, a farinha lá da Casavage, que está até indo para o mercado internacional, muito interessante isso. E a Casavage é uma das grandes que estão participando também da história no Vale do Juruá. Mas como a história se iniciou aqui no Vale do Acre, a gente ainda está meio solidificando o processo aqui para depois estar trabalhando mais lá. Mas a gente sentiu a necessidade de fazer as oficinas lá para dizer, olha gente, isso aqui está acontecendo, vamos participar, vamos nos organizar para que a gente possa estar alcançando essa certificação no futuro, né? Está participando dessa história. Então significa que em breve a gente vai poder comprar produtos com uma certificação socioparticipativa. Claro, da CS Amazônia. Que bom então, Marcelo. Nós vamos ficando por aqui hoje no nosso Ideias da Aldeia,
Lembrando que estamos chegando às 22 cidades do estado e a gente agradece a tua participação, Marcelo, com essas informações que você trouxe para todo o nosso estado. Obrigado, Cleís. Eu também agradeço vocês terem me chamado para falar sobre a certificação socioparticipativa, que, como a gente falou aqui, é um processo que toda a população do Acre vai ouvir falar e muito, e não só a população do Acre, mas a gente vai estar mandando produto para o mercado internacional e para os outros mercados do Brasil também, que estão aí carentes de produto da floresta do Acre. Com certeza, os produtos acrianos aí no mundo. Claro, claro. E nós ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.